Som, testando, som. E aí pessoal, hoje eu vou estar aqui ensinando pra vocês certinho como é que vai fazer pra criar o personagem, certo? Tudo tranquilo, na paz. Aqui vocês podem ver que eu já estou conectado antes de entrar no Foundry, certo? Estou conectado aqui no ID, tudo certinho. E aqui a gente tem um link para entrar. Assim que vocês entram, vocês vão ver a descrição, alguns detalhes específicos, a capa, e aqui vocês vão poder escolher o usuário de vocês. Cada um, eu criei um usuário diferente. Eu também criei aqui esse player test, que foi para fazer esse tutorial aqui. Essa senha, nem de vocês precisam, tá? Ninguém tem senha no nosso mundo por enquanto. De novo, caso alguém queira colocar uma senha, é só me avisar. Eu também vou saber da senha, então caso você queira manter seguro extremo, eu também vou saber a senha de um jeito ou de outro. Mas acho que ninguém vai querer mexer na ficha um do outro e coisas do gênero, não vai mudar muita coisa. Tá tudo preto aqui porque eu não configurei certinho, tá? Aqui você vai conseguir configurar certinho para você o que você quiser. Um avatar do jogador, tá? Não é do personagem. Você aqui vai poder escolher uma cor para você, que vai ser as réguas e desenhos e afins. Você pode escolher aqui um pronome. Eu acabei aqui selecionando um personagem sem querer. Eu vou estar salvando a configuração e já fica ali, tá vendo? O Harvey criado. Então se vocês entrarem, você pode fazer isso. Aqui vocês têm um balão de mensagens, que é o padrão do chat. Vocês podem controlar tudo aqui, tá? Vocês podem ter uma rolagem pública, uma rolagem privada para um mestre do jogo, no caso sou eu. Podem ter uma rolagem cega até para mim. Podem ter inclusive uma rolagem pessoal. Aqui você tem um menu de alguns dados, por exemplo 2D100, ou 3D100, ou 4D100. E aqui você tem um bônus que você pode pôr. Um botão que mantém o maior, um botão que mantém o menor. Os dados mais comuns que você pode imaginar. Eu vou aqui, por exemplo, manter o menor e vou rolar. Ele rolou os dados do 3D, certo? Ele rolou um 42 e um 79. 42 era o menor, ele manteve o 42. Bom, no mais você pode vir aqui, por exemplo, e vir aqui em atores, que na realidade vai ser os personagens de vocês. E vamos criar um novo ator. Vamos colocar aqui um nome fictício, Taylor, por exemplo. Certo? Certifique aqui que vai ter um personagem, tá? Não vai ter uma criatura ou algo do gênero, porque senão vai dar um erro na ficha. Você cria um novo ator e aqui temos o Taylor. A ficha está completamente vazia, certo? Ela está em total modo de desenvolvimento, ela está totalmente trancada para vocês. Daqui a pouco eu explico o que significa. Deixa eu até inclusive mostrar para vocês como é que vai ser normalmente. Normalmente eu espero que esteja assim, tá? Vai estar assim. Aqui você tem um cadeado que inclusive vocês podem destrancar e modificar algumas coisas, mas não vou chegar nesse momento agora. Se vocês virem aqui nos itens de vocês vão ter as ocupações e todas as perícias, como também vão ter um exemplo do personagem dos anos 1920. E isso aqui nada mais é do que um macro criado para facilitar toda a vida de vocês na hora de criar a ficha. Então é bem básico, vocês vão pegar isso aqui e vão arrastar para o meio da ficha de vocês. Aqui vocês podem tanto colocar valor por valor, certo? Quanto rolar individualmente cada um, quanto rolar os dados. Nesse caso, como a gente está transferindo os personagens do PDF para uma ficha mais digital, vocês vão colocar valor por valor. Eu no caso aqui vou colocar rolar dados e pegar todos os valores. Caralho, eu peguei um 25 aqui. Vou enrolar esse dado. 55. Validei. Aqui ele vai começar a pedir as especificações de cada perícia, que pede especificações. Vou colocar aqui pelas artes e valida. Eu vou colocar aqui a língua nativa, eu ainda não sei qual de onde vai ser o personagem. E assim sucessivamente, certo? Ai, fiz cagadinha. Só um instante, pessoal, deixa eu só excluir aqui porque você tem que colocar, senão dá erro. Você não tem permissão para coisar, vou criar um novo ator. Vou chamar ele de... Vou chamar ela, né? De Elizabeth. Personagem, criar um novo ator. Foi o nome errado, mas tá pago. Mais uma vez, vamos fazer o mesmo processo. Vim aqui, arrastar pra cá. Rolar os dados. Todos parecem... ok, a força com um pouco 50, tudo bem. Valida. Pessoal, aqui é uma coisa que eu não tinha visto antes. Se você não colocar e só fechar o pop-up, ele buga e acaba não criando as perícias, tá? Então coloquem aqui as perícias qualquer uma,
podem colocar algumas, você pode mudar depois, não tem nenhum problema. Colocar aqui em inglês. Perfeito, valida. Aqui você pode criar uma opção para pilotar, colocar o barco, por exemplo. Barcos, valida. Aqui você seleciona a de biologia não, de ciências, perdão, porque biologia. E sobrevivência você também fala alguma, vou colocar como florestas, por exemplo. Valida. Ele vai pedir na hora uma perícia, um valor base para perícia brawl, que nada mais é do que a briga. A gente está usando o nosso sistema aqui 25 como padrão. Valida. Ele vai criar um ataque como isso. Você pode fechar aqui, não tem problema. Aqui a gente tem a ficha da Elizabeth. Perceba que aqui a gente tem todos os pontos de todas as coisas que a gente colocou, certo? Ele já calculou tudo normalmente, então a gente tem movimentação, corpo, DX, vida, sorte, sanidade, pontos de magia, colocar aqui 16 para completar. Você tem todas as suas perícias que a gente já estava utilizando normalmente. Caso aconteça em algum momento que você sentir falta de alguma perícia, você pode vir aqui e jogar uma perícia aqui dentro, mas eu não recomendo muito porque pode dar uma bugada. E você não quer que bugue definitivamente. Daqui a pouco eu explico certas coisas daqui. Perceba, por exemplo, que esquiva já vem calculado automaticamente, que é metade da minha destreza, que foi 75. O inglês já vem automaticamente, que é igual à minha educação, já está aqui. E algumas outras coisas também. Uma coisa que eu tenho que ressaltar é que aqui o arremessar vem dentro da perícia luta, tá? Mas ele vem independente, ele já vem com 20, tudo dentro normal. Aqui você também tem um brawl, mas o brawl e o briga é a mesma coisa, certo? Daqui a pouco eu verifico isso com vocês. Aqui você tem a idade, que eu vou correr com 23, por exemplo. Ele não vai fazer o cálculo automático de verificação aqui de educação, e força, aparência, essas coisas. Mas como ele está transferindo fichas, não tem nenhum medo de fazer isso, sinceramente. Sexo, residência, local de nascimento não implica em nada mecanicamente. Agora, a ocupação sim. Então no caso vocês vão vir aqui em ocupações e vocês vão escolher a ocupação aquelas que vocês tinham escolhido anteriormente. Eu vou colocar aqui, por exemplo, que a Elizabeth é uma enfermeira. Vou arrastar aqui para dentro. Na hora ele vai perguntar para mim algumas perícias opcionais que estão disponíveis dentro dessa ocupação. Nesse caso aqui, uma das perícias opcionais é uma perícia interpessoal. Eu vou colocar que eu tenho bastante charme. Perfeito. Ele acatou aqui, certo? Já está aqui como enfermeiro. E aqui que vem um pulo do gato. Percebe que aqui todas as perícias de vocês vão estar comuns e elas não vão ter nada de muito diferente. Só que se vocês clicarem aqui no cadeado, vocês vão desativar a perícia de vocês. Vocês vão poder estar aqui direto, mas eu não recomendo, certo? Eu altamente não recomendo que vocês façam isso. Nesse caso, eu quero que vocês conversem comigo. Assim que vocês forem criar ficha nesse modo, já vai estar tudo ativado, certo? E vocês vão estar mais ou menos com a ficha assim. Se vocês virem aqui em desenvolvimento, vocês vão perceber, vou até esticar aqui bastante, certo? Vocês vão perceber que vocês têm pontos pessoais e pontos de ocupação. Assim como vocês têm um botão de recuperar pontos de sorte, como tem um botão aqui de nível de crédito, certo? Você tem um ponto de experiência ali, mas eu já explico o que é isso. Basicamente, é o padrão que a gente já tinha conversado antes. Os pontos pessoais são o dobro da sua inteligência, e você pode colocar em qualquer perícia. Enquanto que os pontos de ocupações são os pontos destinados ao nível de crédito e às suas outras perícias que estão definidas dentro da sua ocupação. Perceba que as perícias que estão definidas pela sua ocupação estão com a bolinha marcada em preto aqui. Você não é obrigado a colocar pontos em todas as perícias de ocupação que você tem, tá? Você não é obrigado. Porém, entretanto, todavia, se você não colocar todos os pontos, eles vão ser perdidos, porque eles não podem ser colocados em outras perícias. Perceba, por exemplo, aqui que a perícia Charme, que é de ocupação, está com o meio liberado, que é o espaço para a perícia de ocupação, enquanto que em Cavalgar está em branco, certo? Então, o que a gente quer fazer aqui é o seguinte, é dispor todos esses restantes pontos de ocupação dentro das perícias de ocupação, e não fora. Então, vamos dizer aqui que eu tenho o restante aqui de 320 menos 9. Os 9, ele já vem dentro do incluso do nível de crédito, porque como a gente tinha falado antes, o nível de crédito, você é obrigado a colocar o mínimo dentro da perícia das perícias de ocupações, dentro do nível de crédito, certo? Então, aqui a gente consegue fazer o seguinte, ó. A gente consegue vir aqui em níveis nas perícias que estão marcadas e no quadrado central modificadas.
Então vamos dizer que aqui eu queira que eu tenha um máximo que a gente tinha discutido, que é 75. Então eu vou vir aqui e colocar 74 pontos em medicina. Vai para 75 porque 1 é do base. Aí vamos dizer aqui que eu quero ser mais rica. O meu máximo é 30. O que acontece se eu tento colocar mais do que 30, 32 por exemplo, ele me dá um aviso de que o meu livro de crédito tem que estar abaixo. Então eu vou colocar aqui que 30 é o meu máximo, certo? Eu também quero ter primeiros socorros. Eu começo com 30 e eu quero ficar com 60. Então vou colocar mais 30 aqui nesse valor. Eu quero ter psicologia também. Eu tenho um 10 de base, eu quero ficar com 50 e vou colocar 40. Já está ocupando aqui, certo? Eu também quero ser um pouco mais charmosa. Eu vou vir aqui e vou colocar cerca de 55 pontos para ficar com 70 de charme. Eu também quero ter um pouco de ciência, biologia e ciência química. Eu vou vir aqui e vou colocar 34 em cada um deles. 34. Me sobrou apenas 23 pontos. Eu tenho que encontrar aqui, eu tenho escutar. Eu quero colocar alguns poucos pontos em cada um. Então, como encontrar tem mais, eu vou vir aqui e vou colocar 13 em encontrar, 10 em encontrar. E vou vir aqui e colocar o restante dos 13 pontos em escutar. 13 pontos em escutar. Deixou de ficar vermelho aqui, perceberam? E aqui os pontos de ocupação foram todos preenchidos. Aqui a gente ainda tem os pontos pessoais, que são os pontos que eu posso colocar baseado na minha inteligência. Então eu vou colocar algumas coisas aqui que eu acho que eu tenho que ter. Então, por exemplo, eu acho que eu quero pistolas. Então eu vou vir aqui nas perícias pessoais, no quadrado à esquerda, e vou colocar aqui de pistolas eu quero mais 40 pontos. Já foi esses 40 embora. Outra coisa que eu quero também é colocar mais pontos em esquiva, por exemplo. Igual eu mandei mensagem no Discord, eu acho que é uma coisa que a gente tem que se atentar bastante aqui, certo? Esquivar. Como eu quero mais pontos em esquivar, eu quero ter uma boa esquiva. Lembrando que eu não posso ultrapassar o máximo de 75. Eu vou vir aqui e vou colocar 30 pontos em esquivar. Sobrou 100. Aí eu quero também ser um pouco mais... Eu quero também ter uma briga. Eu vim aqui vir em briga e vou vir aqui colocar mais 25 pontos em briga. Ainda me sobrou um pedaço, sobrou 75. Eu quero colocar em outras coisas. Eu, por exemplo, quero colocar em usar bibliotecas. Eu vou vir aqui e vou colocar mais 20 em usar bibliotecas. E assim você vai indo. Eu vou colocar aqui em algumas outras, além do que eu devia, certo? Vou colocar aqui o 10 pontos em cultismo. Ainda estou dentro do coisa. Eu vou vir aqui colocar mais uns 19 pontos em chaveiro. Vou vir aqui e eu sei consertar coisas eletrônicas. Vou vir aqui colocar mais 10 pontos aqui. Ainda faltavam uns pontos. Eu vou vir aqui e vou colocar mais uns 15 aqui para ficar com uns 40. Eu vou vir aqui, por exemplo, e eu quero saber dirigir. Então eu vou colocar 1 aqui literal. E fecho todos os meus pontos de desenvolvimento, certo? Com isso feito, posso vir aqui em perícias e já tenho toda a minha ficha prontinha e preparada para tudo que eu precisar. Aí aqui vem outro pulo do gato. Você pode vir aqui em combate e perceber que aqui você tem a porrada, certo? E ele está usando o Brawl, que a gente não está modificando. Eu vim aqui destravar, certo? Vou vir aqui, botão direito, perdão, aqui ó, eu vou vir aqui e vou deletar a perícia Brawl. Tá, acho que só eu posso modificar isso aqui, ó. Minto, aqui está. Vou vir aqui, ó. Vou editar, lutar, briga, fechar e travei de novo para não ter nenhum problema. O que é que isso aqui serve? Eu não vou conseguir demonstrar com toda a facilidade do mundo porque eu não tenho nenhum dos tokens aqui na mesa. Mas essa ficha, ela funciona bastante como a ficha do Roll20. Ela vai basicamente otimizar bastante as nossas situações aqui. Então, por exemplo, aqui perceba que o nível de crédito foi totalmente calculado, certo? Você pode vir aqui e colocar suas coisas tranquilamente. Você pode vir aqui em perícias e eu quero rolar um encontrar. Eu vou vir aqui, eu clico em cima de encontrar, vai perguntar que tipo de cartão eu quero. Eu vou deixar aqui em teste regular porque é o maior padrão do mundo. A dificuldade do teste você pode colocar como teste às cegas, mas na maioria das vezes você pode colocar como regular. E aqui ele pergunta quantos dados bônus são. Se você tem uma desvantagem, tem duas, tem uma ou duas vantagens. Eu não tenho nenhuma, vou apenas rolar os dados, ele vai rolar pra mim.
E eu tirei um, olha só. Mas perceba que aqui, ó, ele fala o nome, 35, dificuldade regular, e eu tirei um. Eu vou tentar rolar, por exemplo, um teste de esquivar aqui. Rola dados. Ó, eu tirei um 61. Eu tive um sucesso regular. Se você passar o mouse em cima, e como tem uma estrela aqui, significa que eu passei, certo? Mas outra coisa que pode ser bastante interessante aqui é na aba de combate. Eu não vou conseguir demonstrar aqui porque eu não tenho todas as coisas necessárias. Mas basicamente a gente vai conseguir automatizar bastante o nosso sistema de combate. Basicamente eu consigo clicar em um token, definir ele como um alvo, e assim que eu defino ele como um alvo, eu consigo vir aqui na minha ficha e em cima de combate, por exemplo, dar uma porrada. E ele vai perguntar como eu não tenho nenhum alvo, se eu quero proceder em si mesmo, eu vou dizer que sim. E por exemplo, ó, apareceu um card aqui. Então eu vou marcar se eu tenho vantagem ou não, se eu estou surpreso, se eu não estou, e vou clicar aqui, lutar briga. Ele vai rolar o dado, eu falhei, eu tirei um 60 em cima de um valor 50 que eu tinha de briga. Mas vamos rolar de novo. Outra porrada, proceder. Lutar. Vou tirar um 88 agora. Porrada de novo. Caramba, tá difícil. Aí, foi. Sucesso regular. Assim que o sucesso for regular, eu posso vir aqui e jogar o dano. Então perguntar se eu quero rolar esse dano mesmo. Eu quero. Rolou. Tirei um 2. Caso tivesse um DX aqui, ia aparecer um pouco bugado, tá? Não vou mentir a vocês não. Ele ia aparecer como se eu tivesse tirado um resultado no dado sem somar. Mas no caso ele soma, tá? Eu já fiz todos os testes aqui e ele soma certinho. Mas, a outra coisa que vocês podem fazer é vir aqui novamente em itens. Deixa eu minimizar essa parte aqui de ocupações. E deixa eu só desbloquear pra vocês, porque não está desbloqueado. Aqui, observador, salvar alterações. Só de entrar. Ué, esquisito.